Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Xavier e estou aqui com você agora para estudarmos juntos a capacitação de pessoas. Não vamos perder tempo não, vamos para o quadro. Capacitação de pessoas inclui diferentes conceitos a depender da abrangência e do objetivo, mas principalmente os processos de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Quando a gente fala em capacitar pessoas, tipicamente a gente está englobando esses três processos. Alguns autores vão colocar ali dentro também o ensino à distância, pois o ensino à distância, no fundo, pode ser tanto para o treinamento, quanto para o desenvolvimento, quanto para a educação corporativa. Por isso que eu resolvi não colocá-lo especificamente aqui, porque ele já faz parte transversalmente de treinamento, desenvolvimento e educação. Outros autores, mas é raro, falar em capacitação como um sinônimo ou quase sinônimo do treinamento. Pode acontecer, mas é bem eventual. Capacitação é o termo que engloba tudo isso: treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Você já viu a essa altura que tem três termos, portanto, três definições distintas a serem aprendidas. O treinamento é aquela capacitação que é oferecida para o funcionário aprender aquilo que ele precisa saber para poder desempenhar bem as tarefas do cargo atual. Então, o foco do treinamento é o momento presente, o cargo atual. Você pode, por exemplo, oferecer um treinamento para um funcionário que acabou de entrar na empresa na função de caixa, por exemplo. Você vai ser caixa, então tem que conhecer o sistema do caixa e tem que receber um treinamento para fazer esse sistema funcionar corretamente. Então ele recebe um treinamento para as funções a serem desempenhadas agora mesmo, no cargo atual, no presente. Falou em treinamento, associe a presente. Desenvolvimento, por sua vez, olha para o futuro. O desenvolvimento, ele tenta de uma maneira mais tangível olhar as necessidades dos cargos e tarefas futuras a serem desempenhadas por um determinado funcionário. Então, não se pode falar em desenvolvimento do funcionário para aquelas tarefas que ele já desempenha hoje. O que você pode falar é o desenvolvimento para tarefas que ele vai desempenhar no futuro, seja no cargo atual, seja em novos cargos. O funcionário hoje exerce um conjunto de tarefas relativamente limitado, mas ele vai receber novas tarefas. Então, antes mesmo de receber as novas tarefas, os gestores já podem pensar em programas de desenvolvimento para que no futuro essas novas tarefas sejam incorporadas ao conjunto de tarefas desempenhadas pelo funcionário. Porém, podem pensar também, o funcionário será promovido a um novo cargo no futuro. Se ele vai ocupar um novo cargo, ele ou ela, claro, ele ou ela vão precisar de novas competências. O termo competência já vai se associar ao desenvolvimento. Por quê? Porque competência, gestão por competências, olha o futuro da organização e o que é que ela precisa para conseguir atingir esse futuro. Então, falou em desenvolvimento, você já pensa em gestão por competências também, tá bom? Falei de treinamento, falei de desenvolvimento, falarei agora de educação corporativa. A educação tem uma visão mais ampla. Educação, de forma geral, busca formar o indivíduo ao longo da vida. A educação corporativa busca formar o indivíduo para uma trajetória futura dentro de um corpo de tarefas e área de trabalho que ele possa trabalhar ao longo da carreira inteira. Então, nós temos treinamento focado no atual, desenvolvimento para o futuro imediato, vislumbrável, de forma mais objetiva, e educação corporativa, uma formação de longo prazo mais completa, mais sistemática, ou melhor, mais sistêmica sobre o indivíduo. Gestão por competência será associado, sobretudo, a desenvolvimento e educação corporativa. Porém, como o treinamento é um instrumento para o desenvolvimento e ambos são instrumentos de educação corporativa e todos três fazem parte da capacitação, é possível dizer coisas do tipo: a gestão por competências se preocupa com a capacitação como um todo do funcionário. Está correto. Não é porque inclui treinamento que estaria errado. Você tem que ter a cabeça maleável em relação a isso. Se, entretanto, uma eventual questão disser que a gestão por competências possui foco no treinamento, na capacitação de curto prazo, no cargo atual, isso vai estar errado.
Essa capacitação vai continuar existindo dentro da gestão por competências? Vai. Apenas como instrumento para um desenvolvimento de longo prazo, para uma educação corporativa como um todo, tá bom? Vamos ver se faltou alguma coisa para o quadro. O treinamento é então voltado para o tempo presente, focado no cargo atual e nas capacidades necessárias para esse cargo. Tudo aquilo que é preciso para desempenhar o cargo atual e as tarefas atuais. O desenvolvimento é focado na preparação para a trajetória futura do funcionário em novos cargos ou espaços ocupacionais. Ou seja, tudo aquilo que ele precisa fazer no futuro. Tipicamente em novos cargos ou simplesmente expandindo o espaço ocupacional para novas tarefas mais complexas e mais interessantes. Já a educação diz respeito ao sujeito como um todo e sua postura como profissional ao longo de sua carreira, especificamente a educação corporativa. Apesar de serem conceitos distintos, é muito comum se falar em treinamento e desenvolvimento em conjunto. Assim, na hora da sua prova, se uma questão de banca disser assim: as ferramentas para treinamento e desenvolvimento são. Nesse momento, você não tem que separar o que é treinamento e o que é desenvolvimento, porque ela está englobando tudo. Treinamento e desenvolvimento como sinônimo da educação, ou melhor, da educação corporativa, não, da capacitação de pessoas. E é muito comum que se utilize TID, treinamento e desenvolvimento, como sinônimo para capacitação, tá bom? Voltando para o quadro. Tenha atenção ao que diferencia os conceitos, mas saiba que o examinador pode confundir os dois devido à linguagem utilizada, pois a própria literatura especializada também confunde. Aí vem problemas de conteúdo de administração e gestão de pessoas na hora de prova. Nesse caso específico, conteúdo de capacitação de pessoas, você vai ter esse problema de que treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra coisa. Na hora que a banca fala em ferramenta de treinamento, você sabe que o foco é treinamento. Ferramenta de desenvolvimento, você sabe que o foco é desenvolvimento. Mas na hora que a banca falar assim, o funcionário passou por um processo de treinamento ou um processo de desenvolvimento, apenas como um dado, ela não vai estar, na maior parte das vezes, apenas sinalizando um desses pontos específicos. Ela vai usar como sinônimo de capacitação. Sabe por quê? Porque a própria literatura faz isso. Então você vai ter que ter atenção na hora da prova. Se a banca está falando de treinamento especificamente e suas características, ferramentas e etc. Desenvolvimento, suas características e etc. Se ela estiver falando de detalhes, mas se estiver tratando de forma geral, é muito provável que esteja usando termos como sinônimos, especialmente falando em treinamento, quando na verdade fala em treinamento para elementos que não são necessariamente no curto prazo, o que tecnicamente é um erro, mas que acontece em uma ou outra questão de prova. Você tem que estar atento, tem que ter essa flexibilidade para tentar entender se o examinador está olhando e fazendo pegadinha com você ou se está tratando o conteúdo de forma mais ampla e o foco da questão não é aquele, é alguma outra coisa, tá bom? Voltando para o quadro. Além disso, fala-se também em educação corporativa como o processo de formação de longo prazo de um profissional por meio das universidades corporativas. As universidades corporativas que são as instituições formadas dentro das próprias organizações com o objetivo de capacitar o funcionário para as suas carreiras no longo, médio e curto prazo. Então, a universidade corporativa olha a educação como um todo e todas as suas ferramentas intermediárias. Portanto, desenvolvimento e processos de treinamento também, ok? Voltando para o quadro. A transmissão de um conteúdo no processo de capacitação pode ser feita por diferentes formas, gerando diferentes percentuais de retenção do conhecimento. Destaque de Meister para esses tipos e esses percentuais de retenção do conhecimento. Forma de transmissão: palestra, leituras, audiovisual, demonstrações, grupos de discussão e praticar fazendo e ensinar aos outros. Olha que para cada tipo de transmissão do conhecimento, haverá uma retenção distinta. Se você simplesmente assiste uma palestra sobre determinado assunto, você vai ter uma retenção de aproximadamente 5% do conhecimento. No processo de leitura, apenas 10% do conhecimento.
Audiovisual, 20%. Demonstração, 30%. Grupos de discussão, 50%. 75% para praticar fazendo e 80% para ensinar aos outros ou usar imediatamente o conteúdo. O que é que essa tabela mostra? Ela mostra que quanto maior o envolvimento com o conteúdo que o estudante tiver, maior será a sua aprendizagem, a sua retenção de conhecimento. Afinal de contas, se você simplesmente assiste uma palestra e não toma sequer notas sobre essa palestra, seu envolvimento é relativamente baixo. Se você, ao invés disso, participa de um processo de leitura, se você tem recursos audiovisuais sendo utilizados, se você assiste demonstrações de uso, se mais, você discute esse conhecimento, ou mesmo pratica, ou mesmo ensina alguém, vai aumentando o seu envolvimento com esse conhecimento que você está adquirindo. E por conta disso, melhora bastante também a sua retenção. Eu, enquanto estudante, há muitos anos atrás, eu já me vi em situações que eu não entendia um determinado conteúdo, até a hora que um colega me perguntava: Carlos, você entendeu esse conteúdo? Será que você não consegue me ajudar? Porque eu não estou entendendo. Aí eu já bati o olho no conteúdo de uma forma diferente e, nossa, ali eu conseguia entender. Na hora que eu ia ensinar a outra pessoa, é que eu compreendia o conteúdo. Quando você estuda teoria sobre aprendizagem, você vai ver que isso acontece porque você está se envolvendo mais com o conteúdo. E não é a troco de nada isso aqui tem razão de ser. Inclusive, as nossas aulas aqui, vídeo, PDF, questão para resolver, questão comentada, para você praticar o conteúdo imediatamente, buscam também isso, aumentar a sua retenção de conteúdo. Afinal de contas, é como se eu estivesse numa palestra, mas ao mesmo tempo você pode parar e pode praticar por meio de questões e pode pegar o texto para ler e pode comparar as duas coisas e pode evoluir com o conteúdo e isso gera mais interação. Aí você vai lá e pratica nas questões, mais interação ainda e por isso aprende ainda mais, tá bom? Essa é a visão geral, inicial que eu queria dar para você sobre capacitação de pessoas. É hora de seguir estudando, segue estudando por outros vídeos, segue estudando também pelo material em PDF, resolve as questões sobre esse assunto que você vai estar mais preparado, mais preparada para a hora da prova, tá bom? É isso aí, um abraço então, tchau, tchau!